Olá, meus queridos amigos, ouvintes, tudo bem com vocês? Meu nome é César e mais uma vez eu quero estender a todos vocês as cordiais boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao meu humilde canal. Bom, hoje vamos conversar um pouco mais sobre a vinda do Filho do Homem. Vamos discorrer sobre esse assunto novamente, né? E desta vez eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Primeiramente eu usarei a Bíblia de Jerusalém, né? Então, vamos entender. Vamos nos situar. Será que é correto nos dias de hoje, em nosso século, em nossa era, nós considerarmos a vinda do homem para a nossa era atual? Então é essa a pergunta, né? E de início, então vamos ler o capítulo 10 de Mateus, né? Vamos ao capítulo 10. Então eu vou já compartilhar a tela com os senhores. Então, se você estiver aí assistindo a esse vídeo, se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar-nos na leitura, se você puder fazer isso, bem. Se não, e mais uma coisa, se você tiver a Bíblia de Jerusalém, se você tiver essa Bíblia, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Veja só que há algo interessante aqui que nós vamos destacar nesse vídeo. Então, vamos aí então a Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, olha o versículo 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse versículo, então, vamos fazer algumas ponderações aqui em cima desse versículo. Bom, primeiro, quem é o emissor dessa fala? O emissor dessa fala é Jesus. Com quem Jesus está falando? Jesus ele fala com os discípulos dele. Jesus ele disse isso aos discípulos dele. Então, esse versículo ele está no contexto de Mateus capítulo 10, no versículo 1, né? Então vamos rapidamente ler o versículo 1 e entender qual é o contexto no qual esse versículo 23 está inserido. Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Então, o contexto aqui seria a missão que Jesus deu aos 12. Então, Jesus deu poder e autoridade a eles. E após conceder o poder e autoridade aos 12, Jesus lhe deu a incumbência para que eles pregassem o evangelho. Olha só. Não tomeis caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa era a missão dos 12. Então, o contexto aqui seria a comissão dos 12. Jesus comissionou os 12 discípulos e deu essa incumbência a eles, para que eles percorressem as cidades de Israel em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é esse o contexto imediato, né?
Então, quando nós voltamos ao versículo 23 do capítulo 10 de Mateus, eu vou efetuar novamente a leitura, e olha o que vem dizendo: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, e se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Não é isso? Então, lendo esse versículo, já é possível nós determinarmos aonde é que a vinda do Filho do Homem iria ocorrer. Então aqui nós percebemos que a vinda dele, a vinda do Filho do Homem, ela estava destinada a ocorrer em Israel. Não é uma vinda de âmbito global, não é uma vinda em todo o planeta Terra. Era uma vinda que ia ocorrer em Israel. O próprio versículo aqui já me diz, porque os discípulos aos quais Jesus deu autoridade a eles para que eles fossem em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, eles iriam percorrer as cidades de Israel até que o Filho do Homem viesse. Aí agora fica a pergunta. Bom, será que hoje, no século 21, tem algum discípulo vivo, com quase 2000 anos, percorrendo as cidades de Israel até os dias de hoje? É óbvio que não, né? Então aqui, lendo esse versículo, você já percebe por quê. Esse versículo ele não pode ser futurizado de forma alguma. Porque se eu trazer o conteúdo dessa fala para os dias atuais, eu vou ter que justificar o quê? Eu vou ter que trazer os discípulos de Jesus para a era atual. Porque ele disse, quando vos perseguirem, ou seja, os discípulos iriam ser perseguidos. E aí Jesus diz que eles não iriam acabar de percorrer as cidades de Israel até que ele viesse. Então o que se deduz aqui? Se deduz que quando o Filho do Homem viesse, alguns dos discípulos deveriam estar vivos. Eu não vou dizer todos, mas alguns deles. Vocês conseguem compreender? Alguns dos discípulos deveriam estar em vida. Então é por isso que eu não posso, de forma alguma, cometer o erro de futurizar esse versículo. Porque se eu trago isso aqui para os dias atuais, aonde é que estão os discípulos de Jesus? Como que eu vou justificar isso aqui? E olha só agora aqui. Diz que os discípulos iriam percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então eu vou dar um destaque aqui. Né? Olha aqui, sobre a escrita palavra homem, nós temos uma letra E, uma letra minúscula, né? Então agora nós vamos na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém e vamos ver o comentário, o comentário acerca dessa passagem. Vamos ver a informação que consta, né, na nota de rodapé. Olha lá, letra E, né? O acontecimento aqui anunciado refere-se não ao mundo em geral, né? Mas a Israel. Em particular, realizou-se quando Deus veio visitar o seu povo, que se tornara infiel e pôs fim ao regime da antiga aliança, pela ruína de Jerusalém e do seu templo em 70 DC. Olha só, gente, a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, o que diz? Ela diz que aquele acontecimento de Mateus 10, 23,
onde os discípulos iriam percorrer as cidades de Israel, ele não era um acontecimento a nível global, conforme eu havia mencionado, né? Era um acontecimento que aconteceu em Israel. E ali estava relacionado o fim da antiga aliança, pela ruína de Jerusalém e do templo em 70 DC. Então, a queda do templo no ano 70 tem uma íntima relação com a vinda do Filho do Homem. Porque quando o Filho do Homem veio, ele veio no sentido de julgar Israel. Ele veio no sentido de colocar fim na era mosaica e estabelecer a graça de Deus. E isso aqui aconteceu em decorrência da queda do templo, porque o templo era a principal representatividade da lei de Moisés. Só que agora vamos fazer uma breve observação no que diz a parábola do trigo e do joio. Então, amigos, nós fizemos a leitura de Mateus capítulo 10, no versículo 23. E você viu ali que esse versículo ele estava dentro do contexto em que Jesus ele comissionou os 12 discípulos. Ele deu autoridade aos 12 e em seguida deu a incumbência para que eles percorressem as cidades de Israel. E aí Jesus ele foi categórico quando disse, né, que os discípulos eles não iriam conseguir percorrer todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem viesse. Então ali você já consegue entender, nós conseguimos compreender que a vinda do Filho do Homem era um evento que estava restrito a Israel. A vinda dele estava determinada a acontecer em Israel. Conforme diz lá em Mateus, capítulo 10, versículo 23. E além dessa vinda ser em Israel, essa vinda também ela estava destinada a acontecer no tempo de vida dos discípulos. Porque Jesus falou, vocês não irão percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então a vinda dele deveria acontecer no tempo de vida de alguns daqueles discípulos. Alguns daqueles discípulos deveriam estar em vida. Eis aí o motivo pelo qual nós não podemos pegar aquela vinda do Filho do Homem e tentar adequar isso à realidade atual, trazer isso para os dias de hoje. Porque se nós fizermos isso, nós teremos que trazer os discípulos também para a nossa era. E aí é óbvio, né? Tem geração que dure 2000 anos? Será que tem algum ser humano que consiga viver, ter a longevidade de viver 2000 anos? Você vê como, quando você começa a examinar as escrituras, levando em base o tempo verbal, o tempo da escrita, você vê que é algo totalmente ilógico e incoerente você futurizar certo tipo de fala nas escrituras, porque você vê que aquela fala, ela tinha o quê? Um público-alvo. Ela tinha um público-alvo e ela iria se cumprir num determinado tempo, mas não um tempo de 2000 anos. Ela estava determinada a acontecer naquela geração em Israel. Porque os discípulos iriam percorrer a cidade de Israel. E você vai ver agora na parábola do trigo e do joio, que a separação do trigo e do joio, ela ocorre no fim do mundo. Então nós vamos entender que mundo era esse, que fim de mundo era esse. E você vai ver dentro dessa parábola que a separação do trigo e do joio, ela ocorre justamente na vinda do Filho do Homem. Então até mesmo essa parábola, ela é uma parábola destinada a Israel. Gentios não participam disso aqui. E infelizmente muitos, na tradição religiosa, pegam essa parábola e tentam adequar ela aos dias de hoje e tentam também enquadrar os gentios nesse contexto que é um contexto amplamente judaico. Então agora vamos novamente, eu vou compartilhar a tela,
Vamos aí a Mateus capítulo 13. Vamos à explicação da parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 36, a explicação da parábola do joio. Então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos, da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Então você percebe que a parábola do trigo e do joio, o momento em que o joio ele é colhido e queimado no fogo, isso aqui acontece exatamente na vinda do Filho do Homem. E a vinda dele não era algo que estava restrito a Israel, conforme nós lemos ali em Mateus 10, 23. Não era em Israel que os discípulos iriam percorrer as cidades até que o Filho do Homem viesse. Então ele iria vir em visitação a Israel. O Filho do Homem iria visitar Israel em juízo. Ele iria enviar os seus anjos, iria apanhar do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então isso aqui era algo que iria acontecer em Israel no fim do mundo. A palavra mundo, dentro das escrituras, ela é uma palavra polissêmica. Então essa palavra mundo aqui, nos originais, ela é traduzida como sendo aion. Ela é traduzida como sendo aion. Qual era o aion ao qual o povo judeu estava inserido? Eles viviam debaixo da era mosaica. Então, no fim da era mosaica, iria ocorrer a separação de trigo e joio, e todos aqueles que praticaram a iniquidade iriam ser lançados nessa fornalha ardente. Bom, como eu havia dito, eu disse que essa parábola ela está eivada de judaísmo. Ela tem judaísmo. E por ela ter conteúdo judaico, essa parábola ela nos exclui. Os gentios não têm participação nisso aqui. Então agora, vamos fazer a leitura dessa mesma parábola, pelo menos aqui do versículo 40 em diante. Vamos fazer a leitura e eu vou mostrar algo interessante aos senhores. Veja só como o conteúdo dessa parábola ela é voltada ao judaísmo. Então, amigos, eu vou ler a parábola do trigo e do joio nessa Bíblia aqui, ó. A Bíblia de Estudos Judaicos. E aí você observa comigo, você vai observar que essa parábola ela contém o principal elemento do judaísmo. Isso vai ser essencial para que você perceba que essa parábola ela não é destinada aos gentios. Jesus não está falando com os gentios quando ele narra essa parábola. Então agora preste muita atenção. Vamos então efetuar a leitura de Mateus capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 40. Mateus 13, versículo 40 na Bíblia hebraica. Pois assim como o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus mensageiros e eles recolherão do seu reino, malchute aqui é reino, tudo
que causa escândalo e os que rejeitam a Torá, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali terá choro e ranger de dentes. Então, lendo Mateus, capítulo 13, versículo 40, do 40 em diante, qual é o elemento principal que faz com que se perceba que o conteúdo dessa parábola não é destinado aos gentios? Qual é o principal elemento do judaísmo que aparece aqui? Está aqui, ó. A Torá. Então, a Torá são as 613 ordenanças dadas a Moisés no Monte Sinai. E como sabemos, essas ordenanças, elas foram destinadas ao povo hebreu, ao povo de Israel. Então, a todos aqueles que, quando o Filho do Homem viesse, né, no momento da vinda dele, e como nós sabemos, essa vinda era algo que estava destinada a acontecer em Israel, quando ele viesse, ele iria tirar do seu reino esses que fizeram escândalo e esses que rejeitaram a Torá, todos eles iriam ser lançados na fornalha de fogo. Quando isso? Na vinda do Filho do Homem. Mas aqui, o que acontece? Isso aqui iria acontecer no fim do mundo. Agora você entende que esse fim de mundo não tem nada a ver com o fim do planeta Terra? Por quê? Porque se fosse o fim do planeta Terra, o fim da humanidade, então nós teríamos que admitir que a Torá foi algo destinado a toda a humanidade, mas aqui se percebe que a Torá era algo que estava sendo destinado aos judeus. Então o fim do mundo aqui foi de fato o fim da era mosaica. No fim da era mosaica, ocorreu a separação do trigo e do joio, e todos aqueles que desobedeceram à lei de Moisés foram lançados na fornalha de fogo. Agora você entende que essa fornalha de fogo, ela não é uma fornalha literal, não é uma fornalha gigante. Isso aqui é uma metáfora. Essa fornalha de fogo foi o que aconteceu a Jerusalém no ano 70. No ano 70, Jerusalém foi totalmente incendiada. Então essa fornalha de fogo é uma metáfora. Então o cumprimento dessa parábola ocorre na vinda do Filho do Homem, e essa vinda ela tinha uma íntima relação com a destruição de Jerusalém. Então aqui nós vemos a lei de Moisés, o principal elemento do judaísmo. Certo? Então vocês perceberam que tudo converge para o ano 70? Primeiro, no primeiro momento, nós lemos ali que Jesus ele deu a missão aos 12. E esses 12 discípulos, eles iriam percorrer as cidades de Israel. E Jesus afirmou que eles não iriam percorrer todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem viesse. Então essa vinda era algo que estava destinado a acontecer em Israel. Não era uma vinda de âmbito universal. E essa vinda, ela iria ocorrer no fim do mundo. Então, ou seja, no fim do mundo, iria ocorrer a separação do trigo e do joio. Quando? Na vinda do Filho do Homem. No fim da era mosaica, porque a palavra mundo ali significa aion. Entende-se que era o fim da era mosaica, que era justamente o tempo ao qual o povo judeu estava vivendo naqueles dias. Então agora vamos caminhando para o final do nosso vídeo. Então agora nós vamos ler o versículo de Mateus 24, 34. Isso aí vai ser praticamente a nossa cereja do bolo. Então vamos aí a Mateus 24, 34, só que desta vez eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. Mateus 24, 34, olha o que diz. Em verdade vos digo que esta geração
não passará sem que tudo isso aconteça. Olha aí, Jesus então, novamente, afirmando de forma categórica que a vinda dele estava determinada a acontecer dentro daquela geração. Haja visto que ele usa o pronome esta. Esse pronome esta, ele é usado quando o emissor, ele indica o quê? A proximidade, um substantivo. Quando um substantivo ele está próximo do emissor da fala, ele indica o pronome esta. Então, ou seja, quando é algo que está próximo do falante, esse pronome demonstrativo ele é usado quando o emissor indica algo próximo dele. Por exemplo, o substantivo aqui é geração. Então, o pronome demonstrativo ele estava indicando que aquela geração. Porque se fosse as gerações futuras, o pronome usado aqui seria aquelas. Mas ele está usando o pronome esta. Esse pronome esta indica o quê? Que o substantivo está próximo daquele que fala. Então, no caso, quem está falando isso aqui é Jesus. Então, a geração ao qual ele está se referindo é, sem dúvida, a geração a qual ele e os apóstolos estão vivendo. Agora, olha só, eu vou dar um destaque aqui. Vamos lá? Aqui. Ele diz que não passaria aquela geração sem que tudo isso aconteça, né? Olha aqui. Sobrescrita ao verbo aqui, ó. O verbo aconteça. Sobrescrita a palavra aconteça. Nós temos a letra G. Então agora vamos novamente ao comentário da nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém. Letra G, não é? Olha só como que a Bíblia de Jerusalém escancara a verdade. Ela diz: essa afirmação diz respeito à ruína de Jerusalém e não ao fim do mundo. Agora pergunta, qual foi a afirmação? A afirmação a qual é mencionada aqui foi a afirmação que Jesus disse em Mateus 24:34. Ele diz que não passaria aquela geração, não é? Em verdade eu vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, essa afirmação de Jesus, ela diz respeito à ruína de Jerusalém e não ao fim do mundo. Agora vocês entendem que a vinda do Filho do Homem tinha uma íntima ligação com a queda de Jerusalém? E que nós jamais podemos desvincular a vinda dele da destruição de Jerusalém? E essa destruição não ocorreu exatamente no ano 70? Será que agora ficou claro a vocês? Principalmente você, religioso que está assistindo a esse vídeo, você agora consegue entender que essa vinda foi algo que ficou restrito ao primeiro século da era cristã, na queda de Jerusalém no ano 70? Então está aí, amigos. O que eu tinha para expor era exatamente isso. Agora cabe a você, você que ficou até o final do vídeo, eu espero que você tenha compreendido. Espero que a ficha, possa cair e você possa compreender de forma clara e objetiva que a vinda do Filho do Homem foi a destruição de Jerusalém. A queda de Jerusalém no ano 70 foi a vinda do Filho do Homem. Foi por isso que Jesus falou aos discípulos dele, que eles iriam percorrer a cidade de Israel até que o Filho do Homem viesse. E ali estava também ocorrendo a separação do trigo e do joio. Lembra que nós lemos ali na Bíblia hebraica? E todos aqueles que rejeitaram a Torá iriam ser lançados na fornalha ardente. Ou seja, nós, na qualidade de gentios, não temos ligação nenhuma com a Torá. Quem
aqueles aos quais foi destinado a Torá foi o povo judeu, o povo hebreu. Então, assim sendo, essa vinda do Filho do Homem era algo que estava restrito a Israel. Entende agora, amigos? Você que permaneceu até o final do vídeo, será que agora você consegue ter uma clara compreensão desse assunto? E a visão preterista é a mais coerente quando fala da vinda do Filho do Homem? Por que nós não podemos trazer essa vinda para os dias atuais? Primeiro, essa vinda ela não é destinada aos gentios, ela estava destinada ao povo hebreu. E segundo, se nós trouxermos essa vinda para os dias atuais, nós teremos que trazer os discípulos de Jesus para a nossa era. E aí a pergunta que fica é essa: tem algum discípulo vivo? Ou melhor, tem alguém daquela geração vivo? Será que existe geração que dure 2000 anos? É óbvio que não, meus amigos. Bom, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu quero desejar a você uma excelente semana. Fique na paz do Eterno. E, novamente, eu vou repetir o nosso jargão. Nós moramos numa democracia. Em toda democracia é saudável a coletividade das ideias. E que isso possa prevalecer no nosso país. Eu fico por aqui. Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Fortíssimo abraço. Tchau, tchau.